Bem-vindo ao canal Graça a um Renovo. Vamos ler aqui um trecho da Palavra de Deus que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 23 em diante. Diz assim a Palavra de Deus. Então marcaram um dia com Paulo. Nesse dia, muitos deles foram ao lugar onde Paulo estava. Desde a manhã até a noite, ele lhes anunciou e explicou a mensagem sobre o reino de Deus, E por meio da lei de Moisés e dos livros dos profetas, procurou convencê-los a respeito de Jesus. Alguns aceitaram as suas palavras, mas outros não creram. Então todos foram embora, conversando entre si. Mas antes que saíssem, Paulo ainda disse mais uma coisa. O Espírito Santo tinha razão quando falou por meio do profeta Isaías aos antepassados de vocês, pois ele disse a Isaías: vai e diga a essa gente, vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada, pois a mente desse povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, os seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Paulo terminou dizendo, pois fiquem sabendo que Deus mandou a mensagem de salvação para os não-judeus e eles escutarão. Depois que Pedro disse isso, os judeus foram embora discutindo com violência. Então, aqui diz, que Paulo estava pregando, para os judeus, não judeus, para umas determinadas pessoas, Uns creram, outros não creram, É igual hoje, quando a gente fala da palavra de Deus, do evangelho, Do evangelho do Cristo ressuscitado. Muita gente não acredita. Eles preferem ficar no antepassado, na lei de Moisés, sabe? Aquilo que já acabou, aquilo que já findou, aquilo que não é mais para nós, aquilo que foi para um povo, para uma geração, para aquela época. Jesus veio, já desfez isso, desfez aquela lei, nos trouxe salvação, nos trouxe o Espírito Santo que vive em nós, mas muita gente não acredita. Não acredita e eles discutem, como aqui onde fala, os judeus foram embora discutindo com violência. Hoje acontece isso. Eu mesmo já perdi amizade sobre falar do Evangelho de Cristo, Tanto que hoje eu fico mais para mim, sabe? Eu falo uma vez, duas. Quando eu vejo que a pessoa não quer saber, eu deixo. Eu fico para mim. Eu estou reinando em vida, graças a Deus, porque o reino de Deus não é riqueza, nem comida, nem bebida. O reino de Deus é paz no espírito. É você entender e viver essa vida, reinando em vida, sabendo que Deus, que o Espírito Santo vive em nós, que fomos libertos do pecado, que isso aí a gente nunca teve em pecado. Quem esteve em pecado foi os judeus daquela época, só que Jesus fez aquela obra, naquela época lá, e serviu para o futuro, que hoje nós vivemos esse futuro, Então hoje aí nós temos todos esses benefícios depois da cruz de Cristo. Nós que nascemos depois da cruz de Cristo somos libertos, somos salvos. Salvo no espírito, tá, gente? Não é na matéria. Essa matéria,
ela é má, a matéria ela é má, o que ela plantar ela colhe e ela vai para o pó, tá? O Espírito é o único que retorna para Deus. Então, o reino de Deus é aqui na terra, nós já vivemos o reino de Deus, para quem entende a palavra de Deus, o evangelho, né? Depois da morte de Cristo, depois daquele pacto. Hoje nós já vivemos uma nova Jerusalém. Nova Jerusalém é uma nova aliança, né? Todos nós que nascemos depois da cruz de Cristo, entendendo essa palavra, né? Nós temos o reino de Deus dentro de nós, temos paz no Espírito, não vivemos mais com a mente nas coisas que aprendemos, né? Eu aprendi, eu vivi muitos anos. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus muito por essa liberdade hoje espiritual, graças a Deus. Porque na religião você nunca tem fim aquilo lá, sabe? Sempre orando, sempre pedindo, sempre esperando. E Jesus vai voltar, e inferno, e graças a Deus hoje isso saiu da minha mente. Eu sei o que Jesus já voltou, eu sei o que inferno, do jeito que ensinaram, não existe. Inferno é sepultura, é o lugar dos mortos, né? É cemitério, né? Que o pecado, nós já nascemos sem pecado, né? Porque o pecado era a transgressão da lei de Moisés e nós não vivemos nessa época da lei de Moisés. Hoje nós temos a lei de Cristo na nossa mente, na nossa mente. Hoje é o Espírito Santo que vive na nossa mente. E cabe a nós, né, fazer o bem e reinar em vida nesse paraíso que Deus nos deixou. Então é isso. Não é todos mesmo que creem. Os que creem, como diz aqui, né? Jesus cura. Cura de quê? Da religiosidade, sabe? Dessa prisão que a gente vive dentro das chamadas igrejas, vive debaixo de líder, né? Líderes religiosos, fazendo sacrifício, fazendo isso, fazendo aquilo, sendo que nada disso hoje precisa a gente fazer. Isso aí era para os antepassados, era para os judeus, só para os judeus, era para esse povo aí. Essa lei era só para os judeus. E Jesus veio e tirou isso ainda. Era para os judeus, não era para nós, e mesmo assim, hoje nem os judeus estão debaixo dessa lei mais, sabe? Porque Jesus já veio e tirou, mas eles não acreditam, né? E nós, e muita gente que, né, que nasceu fora dessa lei, né, fora do pecado, mas a gente aprendeu, né, tudo e vivíamos cumprindo aquela lei. Hoje, graças a Deus, nós temos que entender que nós já temos essa liberdade em Cristo, tá? Nós nascemos fora do pecado, nosso espírito já é salvo já. Nosso espírito ele retorna para Deus assim que a gente partir dessa vida para outro. O espírito ele retorna para Deus e essa matéria vai para o pó. E temos que ter paz, sabe? Sem medos de volta de Jesus, de inferno, de diabo. Diabo, eu tinha medo desse ser, achei que era um ser espiritual. Não. Diabo, ele é a natureza humana mesmo, sabe? Aquele que faz mais a vontade da carne do que o do espírito, não deixa o espírito agir em sua vida, né? Fica fazendo a vontade da carne. Então, é isso, tá? Dá uma chance para você mesmo, para você entender o evangelho que foi anunciado a Paulo pelo próprio Deus, pelo próprio Jesus. E tenha paz, nós já temos comunhão com Deus, a igreja de Cristo somos nós, na mente, sabe? A nova Jerusalém espiritual é na mente da pessoa, na mente de cada um de nós. Se você gostou, curte, tá? Curte e compartilhe. Um ótimo dia para todos.